Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da figura do juiz. Na verdade, nós estaremos a ver uma continuação desse sujeito processual. Nós já inauguramos a análise do juiz, vimos considerações introdutórias, na verdade, as suas principais características, e naquela assentada ficou destacado que falta falar sobre os poderes e deveres, responsabilidade do juiz e a questão em torno do impedimento e suspeição do juiz. No vídeo de hoje, nós vamos tratar dos poderes e deveres. É a isso que se destina esse vídeo, portanto, a análise dos poderes/deveres do juiz. Primeira consideração é que a gente possa compreender essa ideia de poder/dever. Então, para que a gente possa compreender direito de uma vez por todas, por que se fala em poder e fala poder ou dever, poder/dever, poder/dever. A questão é o seguinte, meus amigos, porque na verdade, todo o poder que é atribuído a um agente público, no nosso caso estamos falando do juiz, ele tem, e é isso que os senhores têm que perceber, natureza instrumental. Natureza instrumental em qual sentido? A finalidade da atribuição de poderes se dá para o exercício da função. O exercício da função. E no caso do juiz que nós estamos vendo, qual é a função? O exercício da jurisdição. A ele que compete essencialmente o exercício da jurisdição. Já vimos isso. Mas, se os senhores forem perceber bem, o exercício da jurisdição é também um dever. Então, na verdade, o poder ele é atribuído ao agente público, ao juiz, para que seja permitida o exercício das atribuições. Então, a finalidade do poder é assegurar, permitir o exercício. Vou até deixar isso ainda mais pontuado aqui. Garantir o exercício das atribuições inerentes à função. Então, essa é a finalidade do poder. É evidente que isso é muito diferente, tem que ficar muito claro. Isso é muito diferente, o exercício do poder, de uma ideia de subjetivismo do agente.
do juiz. Isso não pode ser confundido com uma vaidade pessoal, sob pena de nós descambarmos para o lado do abuso de poder. Então, todo o poder ele é atribuído ao juiz não com a finalidade de permitir que aquele sujeito fique um todo-poderoso. Não é isso, mas ele tem uma natureza instrumental. Permitir, assegurar que a atividade jurisdicional, ao fim e ao cabo isso que interessa, a atividade jurisdicional seja exercida a contento, com independência, sem receios. Por isso que o juiz ele é imparcialidade. Vimos no vídeo passado, vamos complementar quando da análise do impedimento / suspeição. Mas essa é uma ideia que os senhores devem ter em mente, tá? Então, qual é o dever? O poder serve para o exercício do dever. E qual é o dever? O dever o juiz tem de usar esses poderes para o exercício da jurisdição. Então, o dever do juiz é o exercício da jurisdição. E se pintar alguma dificuldade, uma das partes estão, por exemplo, em colusão, as partes estão fraudando o processo, é dever do juiz afastar afastar eventuais óbices ao exercício da jurisdição. Porque, ao fim e ao cabo, o que interessa mesmo, é para isso que servem os poderes, é o exercício da jurisdição. Tá certo? Bom, tendo feito esse introito a respeito do poder-dever, que é algo muito comum dos senhores encontrarem, vamos fazer uma classificação sobre os poderes. Nós podemos dividir os poderes em poderes administrativos e poderes jurisdicionais. No que consiste o poder, vamos assim dizer, no que consiste o poder administrativo? Poder administrativo é aquele que se relaciona à autoridade, o juiz como autoridade pública responsável pelo ato, responsável pelo processo, vamos assim dizer, pelo ato e pela condução do processo. E nós podemos citar alguns exemplos. Vamos ficar no artigo 139. Podemos falar do artigo 139. Nós vamos tratar adiante, inciso 3º e inciso 7º. Vejam o que o artigo 139, inciso 3º, dispõe. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, inciso 3º, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Além desse, também o inciso 7º, exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Então veja, olha, aqui o próprio CPC trata dos poderes e deveres do juiz, tá? Bom, então esses são alguns dos poderes administrativos. Além deles, eu separei no artigo 139 porque nós veremos o artigo 139, mas podemos citar o artigo 78, o artigo 772, inciso 2º, também o artigo 774. Depois deem uma olhada lá para não tornar esse vídeo excessivamente extenso. Bom, os poderes jurisdicionais já são aqueles relacionados ao exercício da jurisdição.
Poderes jurisdicionais são aqueles relacionados ao exercício da jurisdição. E esses poderes jurisdicionais, por sua vez, eles se subdividem. E aí eles se subdividem em poderes ordinatórios, em poderes instrutórios, em poderes de urgência e em poderes finais. Quais são os poderes ordinatórios? São aqueles relacionados ao andamento do processo. São poderes que são atribuídos ao juiz na lógica de permitir que o processo tenha seu andamento regularizado. Vamos citar aqui o artigo 139, inciso 6º e inciso 9º do CPC, que nós falaremos. Mas tem diversos outros exemplos, como artigo 55 também, artigo 313, diversos outros. Tá? Artigo 139, inciso 6º e inciso 9º. Olha o que dispõe o 139. Então, incumbe ao juiz, inciso 6º, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito. Nós veremos sobre isso. Então, a ideia de andamento do processo. E inciso 9º, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. A ideia é fazer com que o processo ande superando os vícios processuais. Então, poderes jurisdicionais ordinatórios, fazer o processo andar. Poderes jurisdicionais instrutórios são aqueles que se relacionam com a produção de prova. E aí, poderes jurisdicionais instrutórios, nós podemos falar artigo 100. Bom, o inciso 6º tem a ver também, né? Alteração da prova. Mas é o artigo 139, inciso 8º. Inciso 8º. Além de diversos outros do CPC. Vou botar aqui entre parênteses 370, 372, 396, diversos outros artigos do CPC que tratam sobre o poder do juiz de produzir provas. Bom, 139, inciso 8º, rapidamente na tela para os senhores. O juiz dirige o processo conforme o Código, incumbindo-lhe, inciso 8º, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal da parte para inquiri-la sobre fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. O juiz pode chamar a parte lá para conversarem sobre o processo, vamos assim dizer. Nós temos também o poder jurisdicional de urgência. Poder jurisdicional de urgência eu vou tratar numa outra tela. Vamos aqui, poder, continuação, né? Poderes jurisdicionais, continuação. É o que nós estamos vendo. Aí nós estamos agora a tratar do poder de urgência. Qual é a lógica desse poder de urgência? O poder de urgência era o antigo ele era chamado poder geral de cautela, no CPC de 73. A lógica desse poder de urgência é que nem sempre o processo pode aguardar todo o procedimento, o transcorrer de todo o procedimento, para que ao final o juiz venha a proferir, venha a exercer jurisdição. Então, na verdade, o caso de se afastar o risco do tempo, do fator tempo no processo. O tempo é um relevante elemento a ser considerado no processo. Em alguns casos, quando surge um dado de urgência, pode ser a hipótese de se proferir o que o Código chamou
e nós trataremos no momento próprio de tutela provisória. Tutela provisória. A tutela provisória, ela vem disciplinada entre os artigos 294 e 311. Artigo 294 a 311. E a tutela provisória, ela pode ser de urgência ou de evidência. Essa de urgência aqui é a que se subdivide na tutela cautelar. Vai ficar muito, vou refazer aqui que vai ficar muito difícil dos senhores visualizarem. Então, a tutela de urgência. Tutela provisória pode ser de urgência. E a tutela de urgência pode ser cautelar, devem ter ouvido falar, ou tutela antecipada, quando se antecipa o provimento por conta da urgência. E nós temos uma outra categoria, que é a tutela provisória da evidência, que não depende, portanto, da urgência. Então, esses são poderes de urgência, artigo 294 a 311. Inegavelmente, essa ideia da tutela de urgência, tutela provisória, ela tem relação direta com a ideia de efetividade do processo. Não vou nem botar a efetividade do processo para não gerar nenhum tipo de dúvida com a cautelar, mas efetividade da tutela jurisdicional, como consta inclusive lá dos artigos 4º e 6º do CPC. E aí vamos também tratar de forma separada estamos vendo os poderes jurisdicionais, que não são os administrativos, jurisdicionais, continuação. Vamos agora tratar do poder, não botei poder, vamos manter, do poder final. O que é o poder final? É aquele aonde se exerce jurisdição. Nós temos a definição, nós temos a prestação jurisdicional, onde se entrega a tutela jurisdicional à parte interessada. Esse poder final, ele pode ser proveniente de uma decisão ou de uma satisfação. Não é apenas a decisão que entrega uma tutela jurisdicional. Pense na tutela executiva. Quando o juiz já decidiu e está executando, ele não está tentando decidir novamente. Ele está buscando a satisfação daquele título executivo. Quando a gente fala de poderes decisórios, nós podemos citar os artigos, título de exemplo, 140, 142, 354 a 357, 485, 487, 490 a 492, tratando sobre esse aspecto decisório, entregando, portanto, a tutela jurisdicional. Mas nós temos também um aspecto satisfativo da tutela jurisdicional. Vejam o que constam, inclusive, aqui é interessante a gente perceber o que consta do artigo 4º do CPC. Vai ser mais fácil levar lá. Artigo 4º do CPC e artigo 6º. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Quando a gente fala de satisfação,
tem, portanto, evidentemente, tudo a ver com o que nós estamos falando na ideia de poder final. Então, o poder final, o poder satisfativo, não se resume, não se restringe ao aspecto decisório. Quando a gente fala da satisfação, podemos citar tutela executiva, os artigos 528, artigo 536 a 538, artigo 806, artigo 814 e 815, dentre diversos outros. Tá certo? Bom, agora, já que a gente fez essa classificação a respeito dos poderes administrativos e poderes jurisdicionais, vejam que eu tratei bastante com os senhores do artigo 139. E lembra que nós, no vídeo anterior, falamos sobre uma visão geral do CPC? No artigo 139 é onde o Código traz os poderes, deveres do juiz. E aí, como ele está no CPC, eu gostaria de tratar com os senhores, não sem antes dizer o seguinte: nós veremos os incisos do artigo 139 e os senhores verão lá que há referência a algumas garantias fundamentais, como isonomia, duração razoável do processo, a título de exemplo, mas não há, o que me parece o mais importante, o 139 caput assim dispõe, vejam, o juiz, a gente já adianta, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo ao juiz. Aí me parece que ele vai tratar de diversas considerações que o legislador achou relevante. Incumbe ao juiz. Eu colocaria aqui para a compreensão dos senhores: observância do devido processo. E aí eu lembro aos senhores do que nós já falamos aqui, que o devido processo legal, o devido processo constitucional, o devido processo, ele tem a vertente procedimental e a vertente substancial. A vertente procedimental do devido processo é o que passa justamente a perspectiva de ser o princípio mãe. Ele é a fonte de todos os demais princípios, é da onde provém todos os demais princípios. O artigo 139 fala de alguns princípios e nós não podemos cair na premissa, cair na casca de banana de que incumbe, portanto, ao juiz a observância somente daqueles princípios processuais. Evidentemente que não. O juiz deve observar todas as garantias fundamentais. Tendo feita essa ressalva, agora sim, vamos à análise dos incisos. Vou pegar aqui os 3 primeiros incisos do artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme o Código, é evidente, incumbindo-lhe. Aí ele diz, deixa assim, incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento. O que é igualdade de tratamento? A ideia de isonomia. Sobre esse aspecto da isonomia, eu quero só chamar a atenção rapidamente com os senhores o que já consta do artigo 5º caput e inciso 1º da Constituição Federal e também do artigo 7º do CPC. O juiz deve assegurar paridade de armas, igualdade de tratamento, ideia antiga de paridade de armas, como a doutrina costumava se referir, pode ser que os senhores encontrem em sede doutrinária. Próxima disposição. O juiz dirigirá o processo conforme o que determina o Código, incumbindo-lhe velar pela duração razoável do processo. O juiz deve observar a duração razoável do processo. Mais uma vez, eu quero recordar aos senhores que isso já consta do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. E também dos artigos 4º e 6º do CPC.
Vejam que no artigo 4º e no artigo 6º do CPC, ele dispõe o seguinte, artigo 4º, as partes têm o direito de obter em prazo razoável solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ele fala de obter em prazo razoável. E no artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Fala em prazo razoável e fala em tempo razoável. Perceba, aqui falou duração razoável do processo, lá falou em tempo razoável, falou-se também em prazo razoável, mas não foi dito, porque não é tecnicamente correto, celeridade. Por que não foi dito? Porque não é tecnicamente correto falar em celeridade. E quando você fala em celeridade, você dá a entender que você só está preocupado com o fator tempo. Isso é um equívoco. Nós devemos nos preocupar, eu dizia ainda há pouco, nós devemos nos preocupar com a observância de toda a gama de garantias fundamentais que é assegurada pelo princípio mãe, que é o devido processo legal. Então, a duração do processo ela deve se pautar por uma duração que seja razoável, por um tempo que seja razoável, por um prazo que seja razoável. E aí você vai ter que ver na análise do caso concreto qual era a complexidade daquele caso, quantas das garantias fundamentais era necessário se assegurar naquele caso para ver se aquele processo demorou tempo demais ou não. Por isso que é tecnicamente preferível falar em duração razoável do processo do que em celeridade. Tá bom? Bom, o juiz deve conduzir o processo, incumbindo-lhe prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. Sobre essa primeira parte, a prevenção de ato contrário à dignidade da justiça, posso citar aqui para os senhores o artigo 78, artigo 78 do CPC, também o artigo 78 do CPC e também o artigo 360 e não 368. Então, artigo 78 do CPC e artigo 360, inciso 1º do CPC. A ideia de prevenção da dignidade da justiça. E ele fala aqui no final, indeferir postulações meramente protelatórias. Essa ideia de indeferir postulações meramente protelatórias já tinha a ver, né, com o que ele falou anteriormente de duração razoável do processo. Então o juiz não deve deixar que as partes, o juiz deve se preocupar com o andamento do processo. Não deve deixar que se pratiquem no processo atos contrários à dignidade da justiça, nem deve deixar que a parte, que uma ou ambas as partes, protelem indevidamente o processo, que isso vai de acordo com a duração razoável do processo. Bom, vamos ao artigo 139, inciso 4º. Artigo 139, incisos 4º e 5º. Compete ao juiz determinar o andamento do processo, respeitando o código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, mais importante, necessário para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Aqui a ideia do código foi de assegurar a efetividade da jurisdição. Aquela ideia de que decisão foi feita para ser cumprida. Decisão boa é a decisão cumprida. Isso eu já havia antecipado para os senhores. Vejam o que constam dos artigos, dos artigos 4º e 6º e também
do artigo 77, inciso 4º, parágrafo 1º. 77, inciso 4º e parágrafo 1º. Depois dei uma olhada. Além dessa referência normativa, quero também fazer menção para os senhores com as previsões do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 12, o Fórum Permanente de Processualistas Civis no seu enunciado 396 e também o enunciado da ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, no seu enunciado 48. Então, vou fazer a leitura desses enunciados que eu destaquei como relevantes para que os senhores possam bem compreender e também complementar aí o material de vocês. Enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A aplicação das medidas atípicas, subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação. Então, isso aqui é que é importante. Qualquer modalidade de obrigação. Em qualquer obrigação, no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º, a observância da fundamentação. Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é FPPC, o significado de FPPC, enunciado 396. As medidas do inciso 4º do artigo 139 podem ser determinadas de ofício, observado o artigo 8º. Então, pode ser ex officio, esse inciso 4º do artigo 139. E o enunciado do ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, enunciado de número 48 do ENFAM, assim dispõe. O artigo 139, inciso 4º do CPC de 2015, traduz um poder geral de efetivação. A ideia de efetivação que eu já adiantava. Mas a ideia de um poder geral de efetivação. Poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito de cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Então, qualquer obrigação e também qualquer decisão. Tá certo? Bom, deixa eu completar aqui. Não vai dar. Deixa eu voltar. Qualquer obrigação, coloquem aqui do lado também. Qualquer efetivação e também aqui a ideia de qualquer procedimento. Seja o processo de conhecimento, seja o cumprimento de sentença, seja o processo de execução. Inciso 5º do 139. O juiz deve conduzir o processo observando o código, incumbindo-lhe promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Sobre a conciliação e a mediação, nós temos considerações que já foram feitas no artigo 3º, parágrafos 2º e 3º. Lá já havia a afirmação de que é cabível mesmo que o judiciário deve estimular a qualquer tempo a sistemática da autocomposição. Os conciliadores e mediadores têm a sua definição no artigo 165, nos parágrafos 2º e 3º, a distinção entre mediador e conciliador. E eu chamo a atenção para os senhores também do que dispõe o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 485, quanto a esse inciso 5º. O enunciado 485 do FPPC dispõe
É cabível a conciliação ou mediação no processo de execução, no cumprimento de sentença e na liquidação de sentença, em que será admissível a apresentação de plano de cumprimento da prestação. Então, nós temos no procedimento da tutela cognitiva, procedimento comum, uma audiência própria de mediação. Esse enunciado vem dizendo que também cabe no cumprimento de sentença, na liquidação de sentença e no processo autônomo de execução. Daí então que eu destaquei para os senhores. Bom, vamos prosseguir para concluir a análise desse artigo 139. Já estamos concluindo. 139 agora no inciso 6º. Vou pegar aqui o inciso 6º e o inciso 7º. Vou pegar de 2 em 2. (139), inciso 6º e 7º. 139, inciso 6º. Compete ao juiz dirigir o processo, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais, isso é muito importante, e alterar a ordem de produção de provas. Tudo isso com qual finalidade? De adequar as necessidades dos conflitos. É o que a doutrina vem chamando de adequação procedimental. Adequação procedimental. Evidentemente que isso tem a ver, isso dialoga diretamente com a ideia de instrumentalidade do processo. Instrumentalidade do processo e também efetividade da tutela jurisdicional. Efetividade da tutela jurisdicional. Ele fala aqui, dilatar os prazos. Só chama a atenção que não cabe, ou seja, cuidado, não cabe a hipótese de redução. Então, não pode reduzir o prazo. Tá? Isso que consta no artigo 222, parágrafo 1º do CPC. E agora eu quero chamar a atenção com os senhores em relação a esse inciso 6º, ao enunciado do CJF, Conselho da Justiça Federal, enunciado 13, ao enunciado da ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, de número 35, e alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 107, o enunciado 116, o enunciado 129, são esses que nós rapidamente veremos. Enunciado 13 do Conselho da Justiça Federal dispõe: o artigo 139, inciso 6º do CPC, autoriza o deslocamento para o futuro do termo inicial do prazo. Enunciado 35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, assim dispõe, considerando enunciado 35 da ENFAM. Não, eu peguei isso errado, aqui. 35 da ENFAM. Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo artigo 139, inciso 6º do CPC, pode o juiz de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo. E aí, por fim, o Fórum Permanente de Processualistas Civis também trata dessa temática nos enunciados de número 107, quando diz: o juiz pode, de ofício, dilatar o prazo para a parte se manifestar sobre a prova documental produzida. Também no enunciado 116, quando dispõe: quando a formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz poderá substituir sua limitação pela ampliação de prazos, sem prejuízo da possibilidade de desmembramento na fase de cumprimento de sentença. E, por fim, o enunciado 129, que dispõe: a autorização legal para ampliação de prazos pelo juiz não se presta a afastar a preclusão já consumada. Então, esse enunciado 129 aqui
ele já consta do artigo 139, parágrafo único, que nós veremos agora. O juiz não pode dilatar o prazo se o prazo não existe mais, porque ele já está precluso. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrar o prazo regular. E quando está encerrado o prazo regular, está preclusa a oportunidade e ele já não existe mais. Tá certo? Bom, agora vamos fazer uma análise mais rápida para concluir. O inciso 7º. O juiz deve dirigir o processo incumbindo-lhe exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além de preservar pela segurança interna dos fóruns e tribunais. Inciso 8º, inciso 9º e inciso 10 para concluirmos a análise desse inciso e, com isso, encerrar o vídeo. Inciso 8º. O juiz deve determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese que não incide a pena de confesso. Já tratamos disso quando da análise dos poderes do juiz, da modalidade de poderes do juiz. Pode o juiz também determinar, e isso é importante, o juiz pode também determinar, o juiz pode determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. A ideia aqui, que é o mais importante, que é o que falta para a gente tratar, é a ideia do princípio da primazia da resolução do mérito. Princípio da primazia da resolução do mérito, que está contemplado nos artigos 4º. Meu pai, eu falo 4º e escrevo 7, não sei porquê, é a segunda vez. Artigos 4º e 6º do CPC, onde ele fala que a parte tem direito da decisão de mérito. Também no artigo 357, inciso 1º, que diz que na decisão de organização do processo o juiz deve eliminar os vícios processuais. E também no artigo 488, que diz que sempre for possível ao juiz proferir decisão, analisar o mérito, e isso for beneficiar a parte que a análise do mérito seria favorável à parte que se beneficiaria da extinção com resolução, sem resolução de mérito, ele deve dar preferência à análise com resolução de mérito. Então há uma primazia da resolução de mérito, isso fica claro no artigo 488. Por isso, como há uma primazia da resolução do mérito, o juiz deve se esforçar para afastar os vícios processuais. Porque, como nós sabemos, o juiz só analisa o mérito se ele antes passou pela análise das condições da ação, dos pressupostos processuais. Então é isso que o dispositivo está dizendo. Apareceu um vício processual que vai impedir a análise do mérito, o juiz tem o dever de tentar corrigir o vício. Uma ideia, portanto, também essa ideia de suprimento e de saneamento de outros vícios, também tem uma ideia de instrumentalidade do processo e dos atos processuais. Bom, por fim, o inciso 10, que está aqui escondido. Pode o juiz, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, então, olha lá, diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5º
da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, ACP, e o artigo 82 do CDC, Lei 8.078, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. A ação coletiva ela é proposta por alguns legitimados previstos no ordenamento, e aí se tem muitas demandas individuais sendo repetitivamente distribuídas, pode o juiz, para evitar que o julgamento se dê de forma pulverizada, oficiar esses legitimados, Ministério Público, Defensoria Pública. No âmbito civil costumam ser, tem também eventualmente algumas assessorias, não, eventualmente tem também alguns outros órgãos que podem, associações que eu quero falar, associações civis podem também ser legitimadas. O juiz pode oficiar qualquer um desses legitimados para que eles analisem se não é hipótese de promover, de propor uma ação coletiva, para com isso ter um julgamento só que resolva de modo amplo a questão que está sendo discutida de forma pulverizada. Tá certo? Então essa é a análise do artigo 139 do CPC. Tratamos nesse vídeo dos poderes do juiz. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.